que teria acontecido com um animal chamado de Rei da Selva, uma figura majestosa e respeitada que se transformou em algo inesperado e perturbador? Em um comportamento nunca antes documentado, um leão supostamente rompeu todas as barreiras da natureza e devorou suas próprias leoas sem nenhum motivo aparente. Isso parece o enredo de um filme sombrio, mas essa história inquietante veio à tona, revelando um lado obscuro e talvez secreto dos safaris na África. Fato é que isso tem despertado a curiosidade do público, que é apaixonado por felinos, e os fazendo questionar até que ponto um trauma pode impactar as ações de um dos animais mais poderosos da atualidade, o leão. Já deixe seu like e se inscreva, é de graça e ainda ajuda nosso trabalho. Deixe seu like e vamos ao vídeo. O Parque Nacional Kruger é um dos lugares mais extraordinários da África do Sul. Um santuário de vida selvagem com quase 19 mil quilômetros quadrados, onde elefantes, rinocerontes, leopardos, búfalos e, claro, leões vivem em um delicado equilíbrio com a natureza. Suas vastas savanas e florestas densas são o cenário de uma batalha constante pela sobrevivência, onde cada som na noite pode ser tanto um aviso quanto uma sentença de aniquilação. É um lugar de beleza indescritível e de mistérios que desafiam até os mais experientes exploradores. Foi em 2017, no coração desse parque, que uma história incomum começou a se desenrolar. Entre as muitas coalizões de leões que patrulham os vastos territórios do Kruger, havia um bando aparentemente comum: 2 machos adultos, 3 leoas e alguns filhotes. Nada que chamasse a atenção dos guardas ou dos pesquisadores. Eles haviam se estabelecido perto de uma estação de guarda, uma área frequentemente usada como dormitório por aqueles que monitoram as reservas. Para os funcionários, a presença do bando era rotina. Leões são comuns no Kruger, e aquele grupo parecia ser mais um dos muitos que cruzam o parque todos os dias. Por ser um bando que não havia sido monitorado desde sua formação, os indivíduos não tinham nomes. Eles eram apenas leões, parte do cenário vibrante do Kruger. Tudo parecia absolutamente normal, até que em uma madrugada, um som rasgou a tranquilidade da noite. Os guardas que descansavam na estação ouviram os rugidos de leões ecoando pela savana. Um som que começou como um aviso distante rapidamente escalou para um tumulto violento. Para quem conhece o Kruger, esse tipo de barulho não é raro. Disputas territoriais entre leões são frequentes, especialmente entre machos tentando consolidar seu domínio ou defender suas leoas. A equipe experiente, acostumada a esses episódios, optou por permanecer na segurança da estação até o amanhecer. Mas quando a primeira luz do dia iluminou as planícies, a curiosidade tomou conta. Decididos a investigar, os guardas saíram em direção ao território onde os rugidos haviam sido ouvidos. O que encontrariam ali seria o início de uma narrativa que desafiaria a lógica comum. Quando os trabalhadores começaram a patrulhar a área ao amanhecer, a savana parecia carregar os vestígios da batalha que ecoara na noite anterior. Ao se aproximarem do local, viram que um dos leões dominantes do bando que estava fixo ali estava caído, sem vida, com profundas lacerações pelo corpo. Próximo a ele, o outro macho dominante ainda respirava, mas mal conseguia se mover. Seu corpo estava coberto de feridas e cada movimento parecia uma luta contra a dor. Mas o que mais chamou a atenção foram os corpos de 2 outros leões machos, completamente estranhos ao território, também sem vida. Era evidente que uma batalha feroz havia ocorrido. Os sinais estavam por toda parte, e entre os 4 combatentes apenas um havia saído vivo, um dos 2 leões dominantes do bando sem nome. Nos dias que se seguiram, os trabalhadores monitoraram o leão sobrevivente, acreditando que ele sucumbiria aos ferimentos.
Porém, não foi isso que ocorreu. Aos poucos, sua saúde começou a melhorar e ele retomou suas atividades junto ao bando. No entanto, algo estava diferente. Seu comportamento havia mudado de forma inquietante. Ao contrário de outros machos dominantes que geralmente são protetores e próximos de suas leoas, ele começou a agir de maneira distante. Ele parecia evitar as fêmeas do bando, ignorando seus chamados e rejeitando a proximidade delas. Curiosamente, ele se mostrava extremamente próximo dos filhotes, como se depositasse neles algum tipo de afeto ou proteção que não conseguia oferecer às leoas. Para os trabalhadores, era como se o leão culpasse as fêmeas pela perda do seu irmão. Uma ideia estranha, mas que ganhava força a cada comportamento. E então aconteceu o inesperado. Após uma caçada bem-sucedida, as leoas trouxeram a presa abatida para o bando. Como de costume, todos se alimentaram em ordem hierárquica, enquanto o macho dominante observava à distância, algo incomum para um leão que deveria reivindicar a maior parte da refeição. Ele esperou pacientemente até que todos terminassem. Então, enquanto as leoas descansavam, ele se aproximou silenciosamente e atacou. Sem qualquer aviso ou motivo aparente, ele abateu uma leoa. O golpe foi rápido e fatal, e ela não teve chance de reagir. Mas o ato mais perturbador veio depois. O leão começou a devorar a fêmea parcialmente, algo que nenhum dos trabalhadores jamais havia testemunhado em um comportamento natural entre leões. Aquela fêmea não havia demonstrado insubmissão ou nada do tipo. Ela foi uma vítima de um leão profundamente desequilibrado. Esse evento singular e macabro fez com que os trabalhadores decidissem dar um nome a esse leão. Eles o chamaram de Jack, uma referência ao infame Jack o Estripador, cujos atos de violência deixaram cicatrizes na história. Para eles, esse nome representava não apenas a brutalidade do leão, mas também o mistério e terror que ele começava a inspirar em seu bando. Após o primeiro ataque, o comportamento de Jack tornou-se uma incógnita inquietante para os trabalhadores. Por isso, decidiu-se monitorá-lo de perto, pois todos queriam entender o que havia transformado um leão dominante em uma ameaça para o seu próprio bando. O que exatamente estava acontecendo com ele? No centro das discussões estava a possibilidade de que Jack tivesse sofrido algum trauma durante a batalha que o deixou gravemente ferido. A ausência de testemunhas humanas naquela noite tornava impossível saber exatamente o que aconteceu. Então não havia o que fazer, apenas observar. Jack continuava a ignorar as leoas, mostrando um distanciamento quase gélido, como se elas fossem invisíveis. Em contraste, ele demonstrava um comportamento protetor e acolhedor com os filhotes. Ele brincava com eles, vigiava suas atividades e parecia até permitir que se aproximassem mais do que era comum para um macho dominante. Essa dicotomia de comportamentos intrigava a todos que o observavam. Foi então que a fome voltou a falar mais alto. Alguns dias após o primeiro ataque, Jack novamente mostrou sinais de agressividade contida. Durante uma nova caçada, as leoas trouxeram a presa e o grupo iniciou sua refeição. Jack observava a distância, tal como fizera antes. Porém, quando o bando terminou de se alimentar, ele não se dirigiu à carcaça para saciar sua fome. Em vez disso, repetiu o ato perturbador e atacou, abateu e devorou outra leoa. A última leoa restante parecia perceber que algo estava errado. Ela mantinha distância, observando Jack com cautela, mas sua postura transmitia mais resignação do que medo. Para ela, Jack era imprevisível, um líder frio e indiferente, alguém que ela já não conhecia como parte do bando. A dinâmica entre os dois era tensa, silenciosa, como uma bomba relógio pronta para explodir. A leoa restante caçou, mas não levou o alimento a seu bando. Comeu a carne longe de Jack e conduziu os filhotes até a carcaça para que eles se alimentassem. Era nítido, ela estava com medo, mas nada disso foi o suficiente para parar o infame leão Jack.
O felino, que havia se tornado sinônimo de caos e imprevisibilidade, finalmente cruzou o último limite. A última leoa, que já demonstrava sinais de tensão há dias, tentou fugir do território. Talvez ela sentisse que o perigo estava sempre à espreita, mas Jack, vigilante como nunca, percebeu sua tentativa de escapar. Antes que ela pudesse se afastar, ele a alcançou. Em um instante, Jack cometeu seu último ato cruel, repetindo o padrão. Agora, Jack estava sozinho, o único adulto restante. O que restava de seu bando eram os filhotes, que apesar da ausência das leoas, pareciam continuar apegados a ele. Eles brincavam ao seu redor e buscavam conforto em sua presença. Jack, no entanto, parecia alheio à fragilidade deles. A natureza, indiferente e implacável, começou a cobrar seu preço. 2 dos filhotes, ainda muito jovens para sobreviver sem o leite materno, sucumbiram à desnutrição poucos dias depois do abate da última leoa. E Jack continuava vagando com os filhotes sobreviventes, mas sua dinâmica estava longe de ser estável. Cerca de 1 mês após a morte da última leoa, o inevitável aconteceu. Outro bando entrou na área que Jack considerava sua. Era um bando completo à procura de um novo local para se estabelecer, composta por machos jovens e vigorosos, leoas e filhotes. Jack, isolado em sua solidão, não tentou resistir. Ele fez o que qualquer animal sensato faria: fugiu. Os filhotes, fiéis a ele até o fim, o seguiram, mas a fuga pela vastidão do território foi desordenada e os pequenos, ainda jovens demais para acompanhar o ritmo ou entender o perigo, acabaram se perdendo. Com Jack desaparecido e os filhotes deixados à mercê dos perigos da savana, o destino parecia selado. Os jovens não tinham idade suficiente para caçar ou se proteger e provavelmente sucumbiram à fome ou se tornaram presas fáceis para outros predadores. A savana, que testemunhara tantas histórias de sobrevivência e tragédia, parecia ter dado um fim sombrio à linhagem que Jack tentara, de forma tão disfuncional, proteger. Quanto a Jack, ele nunca mais foi visto. Talvez tenha encontrado seu fim nas garras de outros leões, ou talvez tenha perecido sozinho, derrotado pela mesma natureza que ele tentou desafiar. Parque Nacional Kruger e outras reservas são destinos amados por entusiastas de safaris, que retornam ano após ano para acompanhar a fascinante vida selvagem. Existe uma vibrante comunidade de anônimos na internet, onde fóruns dedicados a safaris são usados para trocar dicas, compartilhar experiências e, às vezes, contar histórias que deixam todos intrigados. Em 2017, uma dessas histórias viralizou. Relatos de um leão chamado Jack, que teria abatido suas próprias leoas, surgiram nesses fóruns apontando o Kruger como o palco do acontecimento. Algumas pessoas até disseram ter ouvido a mesma história de guias locais. No entanto, se algo tão terrível realmente aconteceu, permanece um mistério, a não ser que um dos trabalhadores locais decida confirmar. Até lá, Jack continuará sendo uma lenda inquietante da savana. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!